Aí galera, como prometido, a gente vai fazer mostrar a montagem daqueles produtos que a gente mostrou no outro vídeo que a gente ganhou da Nortepec, né, que a gente recebeu para teste. A gente ficou devendo a montagem dela e o teste também, só que por enquanto o teste não tem como fazer, que a nossa região tá dando uns dias muito frios, principalmente no final de semana. Bastante chuva também. Bastante chuva e aqui na região serrana não deu tempo ainda de fazer o teste mesmo com um bikepack. Mas agora em agosto já melhora o tempo, já começa a esquentar, a gente já vai fazer o teste. Mas como a gente ficou devendo então a montagem, vou mostrar para vocês como é que vai ficar na bicicleta e botando algumas coisas principais que a gente leva também, né? Depois vocês vão ver aqui como a gente levava antes e como vai ficar agora essa montagem. Então o que a gente recebeu foi aqui essa bolsa de guidon, né, a Transway, né, da Nortepec, que é dividida aqui nessas duas bolsas. A gente recebeu o mini alforge de quadro ali, onde é que vai o suportezinho do celular, como a gente mostrou, e os alforzinhos do lado que vai ali. E a bolsa de selim Journey, tamanho G, essa nossa que a gente adquiriu. E a gente vai mostrar a instalação para vocês. Isso, vou mostrar a instalação. Essa aqui inclusive a gente já testou naquele outro bikepack que a gente fez e foi show de bola. Então vamos mostrar para vocês como é que vai ficar a montagem, como é que vai ficar na bicicleta aí, beleza? Então começando a montagem então, das bolsas de guidão, que são duas peças, né? Então a parte da bolsa estanque e essa outra bolsa que vai por cima também. Então começando com ela aqui. Aqui tem uma coisa, os cabos aqui, como a bike aqui tem esses cabos mais justos aqui, né? A bolsa vai ficar nessa posição aqui, ou seja, vai aproximar esses cabos um pouco mais, certo? Mas dessa forma aqui eles não vão ficar se movimentando. E nem na dirigibilidade também aqui, não vai ficar forçando os cabos. Então, vou montar ela aqui para vocês darem uma olhada. Tem a parte da fixação do guidão, a parte que vai em cima da mesa, e tem mais essa outra peça aqui que ajuda a abracar a mesa, que é mais um ponto de fixação aqui, certo? Então, começando com essa primeira parte aqui, onde ele vai fixar no guidão para a gente pegar uma referência. Então são esses dois pontos. Então passando por cima dos cabos aqui, ó, a gente consegue fixar com esses velcros. Também é uma forma bem fácil de fixar, velcro fácil de ajustar também. Fixou aqui, depois faz o reaperto ou faz o ajuste final, mas só para a gente ter como referência. Então esse lado aqui também. Tendo esses dois pontos centralizados aqui, agora fica tranquilo de fazer. Se a gente já quiser ajustar isso aqui, ou deixar isso aqui por último, para depois fixar aqui. E aqui embaixo, como vocês vão ver os cabos aqui, ó, a gente vai ter esse ponto de referência aqui. Eu vou passar por trás dos cabos aqui, que é onde ele vai ficar nessa posição aqui. Certo? A gente vai trazer ele bem justo. Aqui também e fixando ele dessa forma aqui. Então ele tem uma regulagem conforme o tamanho da bike, conforme o ajuste que a gente vai fazendo aqui, a gente vai fazendo o reaperto dele. Então simplesmente baixou a alavanca aqui, ajustou, ele ficou os pontos fixos aqui. Se vocês derem uma olhada nos cabos, aqui por trás, como ficou, ele somente aproximou, ou seja, não dobrou cabo, não deixou eles travados, então a dirigibilidade dele, de todos os cabos, ficou tudo solto e a bolsa ficou fixa aqui. Então esse último ponto agora aqui para a gente fixar vai ser esse ajuste aqui. Então simplesmente também com velcro, é só como se fosse mais um ponto de apoio aqui. Então a bolsa ficou com toda a parte aqui livre e aqui livre. E os cabos ali, se vocês verem movimentar aqui, então não ficou mexendo nos cabos. Então antes de colocar essa bolsa aqui, a gente já vou alimentar esse saco aqui. O que a gente pensou em colocar aqui? Vocês verem nos nossos vídeos do bikepacking lá como que a gente colocou o isolante térmico
e a parte da barraca. Ficou todo nessa região aqui, em cima da suspensão, certo? Eles amarrados aqui, esses dois. E a barraca ficou em cima do guidão. A gente fez um teste, como isso aqui é muito resistente, todas as costuras, todas as fixações, coube certinho aqui a barraca e o isolante, certo? Então vamos já colocar eles aqui para a gente fazer a fixação dessa segunda bolsa aqui, que a gente bem fácil de retirar e colocar também. Colocando a barraca, ficou então todo o espaço, ficou certinho, o espaço ficou bem justo. E aqui como que a gente vai fechar. Então, como que a gente faz o fechamento dele? Então aqui eu vou dar as duas voltas do saco estanque, né, desse lado, e trago aqui para princípio deixar ele fixo aqui. Nesse outro ponto aqui embaixo tem mais outra parte que a gente vai fixar com esse outro fecho aqui também. Então continua a mesma coisa, dá essas duas voltas aqui e fixa esse ponto. Depois aqui a gente volta aqui onde a gente vai fazer a fixação, dá as duas voltas e traz ele aqui, certo? Então depois faz o resto dos ajustes e aqui a gente ainda consegue dar mais um aperto aqui. Então ficou toda ela fixa nesse ponto. Então na hora que balança isso aqui, vocês podem dar uma olhada nos cabos aqui, ele não vai movimentar, ou seja, não vai forçar. Além disso aqui, a outra bolsa ainda vai fazer uma outra fixação em cima, certo? Então colocando a outra bolsa, a gente tem aqui os fechos do guidão e esses outros fechos aqui, que vai passar por trás dessa outra bolsa e vai ajudar na estabilidade dela também. Então aqui a gente pode começar com o guidão da mesma forma. Aqui um ponto de fixação dela, certo? Aqui e aqui. Então ficou os dois pontos presos e fixos aqui. E aqui a junção. Então desse ponto com aquele ponto lá embaixo. Então passando por toda a bolsa, a gente consegue, só abrir um pouquinho mais aqui, fixar aqui embaixo. E aqui faz o aperto dela. E ainda tem um velcro aqui, né? Achei bem legal essa parte aqui, para esse cabo não ficar solto. A gente faz o aperto necessário dele, coloca aqui e tem o fecho. Então não tem perigo de, porventura, trepidação, alguma coisa, ele cair enroscar na roda. Esse outro fecho aqui é a mesma coisa. Então, vou afrouxar um pouco aqui e passar aqui por baixo, fazendo fixação da mesma forma que a gente fez. Faz o reaperto dele aqui, vai ajudar na estabilidade, e tem o velcro aqui para arrumar o cabo. Sobrou. Certo? Então, a bolsa superior, que ainda ajuda a estabilidade aqui, que ela abre aqui, ou seja, cabe muita coisa aqui dentro. Certo? Com a própria ajuda na estabilidade da bolsa e ainda cabe esse material. Então, fechou ele, colocou o que for aqui de material, depois esse velcro firme que tem aqui. Então a bolsa fica dessa forma aqui. Então se der a trepidação aqui, a própria suspensão trabalha sem problema nenhum, os cabos conseguem movimentar, ou seja, show de bola. Terminando a instalação dessa bolsa aqui, então agora a gente vai para outra, que é o mini alforge que eles mandaram aqui, certo? Esse mini alforge bem simples de instalar, então ele vai ter também os velcros aqui que a gente faz instalação e fixação, fica bem fixo, costura bem reforçada,
E mais o outro velcro aqui também, certo? Para a bolsa não descer. E esse vai ficar nesse ponto aqui. Então, esse primeiro velcro aqui vai na própria mesa, para ele não escorregar, certo? Então, fica também fácil de instalar aqui, passando por esse ponto. E aqui a gente faz a própria regulagem dele, certo? A partir desse ponto aqui, a gente tem esse outro fecho aqui, que ele também, para a bolsa não ficar pulando, ele simplesmente fixa aqui embaixo, ficando o alforje dessa forma. Então, o que for de coisa que a gente conseguir levar aqui e levar nesse outro ponto, e ele fica estável aqui. Depois que a gente carrega ele, vê o que vai colocar, a gente faz os ajustes necessários nos velcros aqui, tanto aqui na frente e tanto aqui embaixo. Então, simples instalar aqui, de colocar o celular e retirar. Duas partes instaladas, então, mini alforge, a parte da bolsa de guidão aqui, e agora a outra bolsa de selim, que é o que a gente já fez o teste, a gente já utilizou no bikepack, né? Só que aqui a gente vai mostrar a montagem dela, como vai ser fácil também. O que ela vem nessa bolsa? Ele tem um negócio bem interessante aqui, que é essa barra estabilizadora, certo? Que ela vai fixa no selim, né? Através dos parafusos aqui, fica fixo e ela estabiliza a bolsa, né? Movimentações aqui que ela vai, porventura, movimente lateralmente aqui. Então isso aqui ficou bem interessante e ele fixa bem a bolsa, você parece que não está levando nada. E ele vai ficar onde? Ele vai ficar nesse ponto aqui, ó. Então a gente vai retirar os parafusos aqui. Essa base retangular aqui vai por cima aqui dos trilhos do selim. E ela vai ficar nessa forma aqui, certo? E depois esse velcro aqui, ele vai passar entre os trilhos aqui também. Com esse velcro vai fixar em cima aqui dele e vai ficar ele dessa forma aqui, ajudando a outra parte da estabilidade. Então eu vou montar ela aqui e a gente já volta para ver essa parte. Então, terminando de fixar esse ponto aqui dessa peça estabilizadora, agora aquele ponto aqui que a gente colocou, onde tem o velcro aqui que passa entre os trilhos, ele vai em cima daquele retângulo onde é que a gente fixou ali. Então daí ele não movimenta nem para um lado nem para o outro. A bolsa aqui, ela vai ter então a parte do velcro aqui que vai na parte estabilizadora ali. Os dois pontos de fixação dessa tira aqui. E aqui a parte do fechamento do saco, estanque. Então, dá as voltas aqui normal e depois traz aqui nesse ponto de fixação. O outro ponto, a mesma coisa. Então, deu as voltas aqui, fixou aqui. Então, conforme a carga que for, vai ser o tamanho que ele vai ficar aqui. Então, aqui a fixação do selim. Então, com esse velcro aqui, primeira coisa a gente vai colocar ela aqui somente como referência. Depois a gente faz o aperto. A parte do velcro superior aqui é onde ele vai aqui na barra estabilizadora. Ele pega na lateral aqui. Esses pontos aqui vai aqui para fixar, ajudar a estabilizar ela dessa outra forma, né? Com o movimento dele aqui, ajuda. Depois a gente faz o reaperto nesse ponto aqui. E aqui tem mais a fixação ainda, então conforme a quantidade de coisas que a gente coloca aqui, né? Ela vai ficar mais para fora, mais para dentro aqui. Depois disso tem mais esse aperto aqui, mais esse ponto de fixação. Então esses pontos aqui de ajuste, esse ponto de ajuste aqui. Com isso a gente consegue deixar a bolsa bem firme. Então conforme a trepidação dela, ela não vai para a lateral e não vai para baixo para cima aqui. Fica como se fosse uma parte integrada da bicicleta. Então essa bolsa aqui a gente já testou, superou as nossas expectativas em relação àquele outro bagageiro que a gente tinha. Então, aqui a gente fez montou esse setup aqui dessas bolsas só para mostrar para vocês como é que é fácil instalar essas bolsas.
A gente aprendeu a instalar ela agora, né? Na hora que a gente foi gravando, foi montando, então uma forma bem fácil de fixar ela. Não precisa daquelas amarrações como a gente tinha colocado antes para fixar a barraca, fixar a parte do isolante, né? Então não tem nada de amarração, tudo com véu, tudo com parte simples, bem fácil de arrumar. Então, o próximo vídeo que a gente fazer das bolsas, a gente vai fazer ela já no trecho, já no bikepack, já no acampamento. Aí depois a gente vai fazer o review dela quais as vantagens que a gente teve com essas bolsas aqui. Então agradecendo mais uma vez a galera da Northpack por mandar essas bolsas pra gente aqui. Então a gente vai fazer, como eu falei, a gente mostrou as instalações dela, né, como é fácil instalar. E o próximo vídeo a gente vai fazer já utilizando ela no backpack, já com a carga que a gente leva sempre para lá, desde a cozinha, desde a parte do dormitório, tudo. E vai ser bem mais fácil a gente conseguir configurar as nossas coisas dentro dessas bolsas aqui. Beleza? Então, deixe seu like, compartilhe o vídeo e se inscreve no canal lá. Valeu, galera!